E se eu te dissesse que quase todas as mortes depois dos 70 têm as mesmas 4 causas? E se eu ainda te dissesse que muitas dessas mortes não eram inevitáveis, mas evitáveis? Imagine isto. Você está em casa, como todas as manhãs. Prepara seu café, toma seu remédio diário, sente uma leve dor no peito, ou na perna, ou nas costas. Nada muito forte. Nada que te faça correr para o hospital. E então você ignora. Porque já aconteceu antes. Porque nessa idade, a gente sempre sente alguma coisa. Certo? Mas talvez, aquele pequeno sintoma fosse um sinal. Um sinal que ninguém te ensinou a escutar. Um aviso do corpo, não em forma de grito, mas como um sussurro. Porque depois dos 70, o corpo não grita mais. O corpo sussurra. E quem aprende a escutar esses sussurros tem uma oportunidade que muitos não têm. Viver melhor e viver mais. Hoje vamos falar com clareza. Vamos falar das 4 causas mais comuns de morte depois dos 70 anos. Mas não vamos fazer isso para gerar medo. Esse não é o propósito. Este vídeo não é para você se trancar em casa, nem para deixar de aproveitar a vida. É, ao contrário, uma ferramenta para te dar poder. Para que você saiba, para que reconheça, para que previna, para que você possa fazer algo. Hoje. Talvez para você, ou talvez para alguém que você ama. E tem mais uma razão para você ficar até o final. A 4ª causa costuma ser a mais silenciosa. Aquela que passa despercebida. Aquela que muitos já têm no dia a dia, sem saber. Mas antes de começar, quero te fazer uma pergunta bem simples. De onde você está nos ouvindo? E quantos anos você tem? Adoramos te ler nos comentários, porque isso nos ajuda a entender como te acompanhar melhor. Então, se você se sentir à vontade, conte sua idade e de qual lugar do mundo você está nos assistindo. Este canal foi feito para você, para pessoas como você, que querem viver com dignidade, saúde e consciência. Agora sim, vamos começar. Porque o que você vai ouvir hoje pode salvar sua vida, ou a de alguém que você ama. Oi. A primeira grande causa de morte depois dos 70 anos é, sem dúvida, a mais conhecida, mas também a mais ignorada: as doenças cardiovasculares. Infartos, hipertensão não controlada, insuficiência cardíaca, arritmias, todas fazem parte desse mesmo inimigo silencioso. E é silencioso porque muitas vezes não dói, porque não vem com um aviso claro, porque não se apresenta como nos filmes, com alguém levando a mão ao peito. Às vezes, só se sente como um pequeno cansaço, uma tontura leve, uma pressão no pescoço, ou nem isso. Depois dos 70, o coração muda. Já bateu milhões de vezes. Bombeou sangue por todo o seu corpo desde que você nasceu. E em muitos casos, trabalhou mais do que devia, por décadas. O estresse, os hábitos alimentares, a falta de movimento ou o excesso de preocupações deixam marcas. Pequenas fissuras invisíveis que, com o tempo, se acumulam. Carlos tinha 78 anos. Aposentou-se recentemente e se sentia feliz por poder passar mais tempo em casa. Começou a notar que se cansava facilmente. Subir escadas o deixava sem fôlego e à tarde seu coração batia forte. Pensou que era a idade. A esposa pediu que fosse ao médico, mas ele dizia que era normal se sentir um pouco mais fraco, que não precisava exagerar. Num domingo, enquanto cochilava, seu coração simplesmente parou. Morreu de um infarto silencioso. Nunca soube que seu coração vinha lhe avisando há meses. Não queremos que essa história se repita. Por isso, escute bem. Se você tem mais de 70 e faz tempo que não faz um check-up, faça. Se você se cansa mais do que o habitual, se sente o coração bater forte sem motivo aparente, se nota inchaço nos pés ou tornozelos, como se estivessem cheios de líquido, não ignore. São sinais. A boa notícia é que muitas doenças do coração não só podem ser tratadas, podem ser prevenidas. Controlar sua pressão arterial é um dos atos de amor próprio mais importantes que você pode fazer. Comer com menos sal, evitar alimentos processados, reduzir as gorduras trans que se escondem em muitos produtos industriais. Tudo isso não requer uma revolução. Só decisões pequenas e constantes. Caminhe todos os dias, mesmo que sejam 15 minutos. Respire profundamente, com consciência.
para oxigenar melhor o corpo. Durma bem, sem interrupções, deixando que o coração também descanse. Não se trata de viver com medo, se trata de viver com consciência, de saber que seu coração, embora mais velho, ainda quer continuar batendo, e precisa da sua ajuda para isso. A segunda grande causa de morte depois dos 70 anos muitas vezes entra pelo ar, ou melhor dizendo, pela falta dele. As doenças respiratórias crônicas e as infecções pulmonares, como a pneumonia, tornaram-se uma ameaça silenciosa, especialmente para quem já respira o mundo há várias décadas. DPOC, bronquite crônica, enfisema pulmonar, pneumonia, infecções do trato respiratório. Não se trata de uma gripe mal curada. São condições que aos poucos vão enfraquecendo sua capacidade de respirar e, com isso, de viver. O que muitos não sabem é que os pulmões também envelhecem. Com os anos, ficam menos elásticos, menos eficientes. Cada respiração custa um pouco mais. E se somarmos o dano acumulado pelo tabaco, pela poluição ambiental, ou mesmo por ter trabalhado em ambientes com poeira, fumaça ou produtos químicos, o quadro se complica. Os sintomas estão aí, mas nos acostumamos a eles. Uma tosse persistente que aparece de manhã. Aquela sensação de que subir umas escadas já é uma maratona. A mucosidade espessa que nunca desaparece. Aquela frase tão comum: me afogo um pouco, mas é a idade. Assim falava a Dona Inês. Tinha 81 anos e sempre dizia que só se cansava um pouco. É normal, dizia. Com essa idade, qualquer um cansa. Mas aquela pequena falta de ar foi crescendo. Primeiro deixou de ir ao mercado. Depois, deixou de ir à missa. Depois, simplesmente, deixou de sair. Um dia, um simples resfriado virou pneumonia. Seu corpo não tinha mais forças para resistir. Morreu em silêncio, como se o ar tivesse ido embora. Aos poucos, sem que ninguém percebesse totalmente. Mas nem tudo está perdido. Pelo contrário, há muito que podemos fazer. A primeira linha de defesa é a prevenção. As vacinas, por exemplo. Depois dos 65 anos, vacinar-se contra a pneumonia e a gripe não é uma opção, é uma necessidade. Essas infecções, que para um jovem podem ser incômodas, nos idosos podem ser mortais. Também é fundamental evitar ambientes contaminados. Se puder, ventile bem sua casa. Evite fumaça de lenha ou cigarro e mantenha limpos os filtros do ar-condicionado ou aquecedor. E sim, você pode exercitar seus pulmões. Não precisa de aparelhos, só precisa da sua respiração. Faça uma pausa. Inale profundamente pelo nariz durante 4 segundos. Prenda o ar por 2 segundos e exale lentamente pela boca. Faça isso várias vezes ao dia. É simples, gratuito e poderoso. Outro exercício útil: cantar. Embora você não acredite, cantar fortalece os pulmões. Ler em voz alta também ajuda a manter o ritmo respiratório. E se puder, caminhe um pouco todos os dias, mesmo que seja dentro de casa. O movimento ajuda a oxigenar o sangue, a mover a mucosidade, a limpar suas vias respiratórias. Os pulmões não gritam, mas reclamam. Falam com tosse, suspiros curtos, noites mal dormidas por falta de ar. Escute-os, proteja-os, porque enquanto seus pulmões respirarem bem, sua vida continua. Agora, vamos para a terceira causa. Uma que muitas vezes pensamos ter sob controle, mas nem sempre é assim. A terceira causa, embora a mais temida, costuma ser também uma das mais traiçoeiras. Porque o câncer nem sempre dói. E quando dói, muitas vezes já é tarde. Depois dos 70, o risco de desenvolver câncer aumenta consideravelmente. Não é uma sentença, mas sim uma estatística que nos convida a estar mais atentos do que nunca. Por que os cânceres são detectados tardiamente em pessoas idosas? Porque muitos dos seus sintomas parecem outras coisas. Porque às vezes nos acostumamos a nos sentir um pouco mal. Porque preferimos pensar que é a idade e não queremos incomodar com visitas ao médico. E enquanto isso, o câncer avança em silêncio. Os mais comuns nessa idade são os de cólon, próstata, mama e pulmão. Todos eles,
se detectados a tempo, têm tratamentos que podem prolongar a vida, ou até salvá-la. Mas o problema está nesses pequenos avisos que costumamos ignorar. Um sangramento leve ao ir ao banheiro, uma pinta que mudou de forma ou cor, uma bolinha no peito ou debaixo da pele, uma tosse persistente sem causa aparente, uma perda de peso que você não estava buscando, um cansaço estranho que não passa. Tudo isso pode ser nada, mas também pode ser tudo. Ramona, por exemplo, tinha 76 anos quando percebeu uma bolinha na axila. Pensou que fosse um gânglio inflamado. Esperou alguns dias, depois alguns meses. Depois, simplesmente, deixou passar. Não incomoda, dizia, mas com o tempo, aquela bolinha cresceu. Quando finalmente foi ao médico, o diagnóstico foi claro: câncer de mama avançado. E então vieram os tratamentos, a incerteza, o cansaço, a luta. Uma luta que talvez, só talvez, poderia ter sido mais curta, mais simples, mais amável, se ela tivesse ido antes. Não dizemos isso para te assustar, dizemos para te lembrar disso. O câncer não mata por ser câncer. Mata porque chega tarde, porque deixamos entrar e não fechamos a porta. Por isso, exames preventivos não são luxo nem exagero. São uma decisão de amor próprio. Se você é homem, faça exames regulares da próstata. Se você é mulher, as mamografias continuam importantes, mesmo depois dos 60. Todos, independentemente do sexo, precisam fazer uma colonoscopia alguma vez depois dos 50. E mais ainda, se houver histórico ou sintomas. Também é fundamental o controle da pele. Pintas que mudam, manchas novas, carocinhos que não cicatrizam. Podem ser sinais. E claro, qualquer perda de peso sem motivo aparente deve ser consultada. Não é a idade, é o corpo pedindo atenção. Prevenir o câncer nem sempre é possível, mas detectá-lo a tempo sim. E isso pode fazer a diferença entre uma vida curta e uma vida mais longa, mais tranquila, mais plena. Escute seu corpo. Obedeça a ele mesmo que não doa, porque muitas vezes o mais perigoso não dói, apenas avança. Agora chegamos à quarta grande causa, a mais subestimada, aquela que muitos acham que foi só um tropeço, mas que na verdade pode ser o começo do fim. As quedas, as malditas quedas. Não dizemos isso com raiva, mas com dor, porque atrás de cada fratura num idoso há uma história que muitas vezes não termina bem. Escute isto: uma queda grave, como uma fratura de quadril, pode reduzir a expectativa de vida em até 50%. Sim, metade. E não porque a fratura em si seja mortal, mas porque tudo que vem depois, muitas vezes é imobilidade, dor, depressão, perda de autonomia, complicações respiratórias, infecções hospitalares e um corpo que aos poucos vai apagando. Dom Arturo, por exemplo, tinha 83 anos. Vivia sozinho, se virava bem, cozinhava, regava as plantas, até saía para caminhar de manhã. Até que numa noite, enquanto ia à cozinha buscar um copo d'água, tropeçou num tapete mal colocado. Caiu mal. Fratura de quadril. Foi operado, claro, mas nunca mais foi o mesmo. Não andou mais sem ajuda. Parou de sair. Seu ânimo caiu. E um ano depois, se foi. Em silêncio. Como se tivesse caído por dentro também. Por isso insistimos tanto na prevenção. Porque uma queda não é só um acidente. É um antes e um depois. E quais são os sinais de alerta? Tonturas frequentes, sensação de desequilíbrio, insegurança ao andar. A necessidade de se apoiar demais em móveis ou paredes. A perda de massa muscular nas pernas. O medo constante de se mover. Tudo isso é o corpo dizendo: algo já não está firme. E aqui vai o mais importante. A maioria das quedas pode ser prevenida. Primeiro, revisando os remédios. Muitos tratamentos causam sonolência, queda de pressão ou alteração do equilíbrio. Um bom médico pode ajustar isso e te dar mais segurança. Segundo, adaptando a casa. Tire tapetes soltos. Coloque corrimãos no banheiro e perto da cama. Garanta que a casa esteja bem iluminada, especialmente nos corredores. E mantenha tudo ao alcance. Não use cadeiras para subir e pegar algo.
não vale o risco. Terceiro, e não menos importante, fortaleça suas pernas. Sim, mesmo que você tenha mais de 80. Sim, mesmo que doa. Caminhe todos os dias, mesmo que dentro de casa. Faça exercícios simples de equilíbrio. Suba e desça um degrau com ajuda. Ou simplesmente sente e levante várias vezes de uma cadeira firme sem usar as mãos. Quer uma rotina fácil? Eu te dou uma agora. Apoie-se no encosto de uma cadeira e levante os calcanhares, como se quisesse ficar na ponta dos pés. Repita 10 vezes. Depois, eleve uma perna para frente enquanto se apoia. Mantenha 5 segundos. Abaixe. Troque de perna. Faça 5 vezes para cada lado. Por fim, se puder, tente ficar em pé num pé só, com ajuda se precisar. Tudo isso toda manhã. Leva menos de 5 minutos. E pode fazer a diferença entre continuar andando ou não. Lembre disso. Fraturas de quadril não quebram só ossos. Quebram rotinas. Quebram independência. Quebram a vida como a conhecíamos. E muitas vezes, tudo começou com um tropeço que parecia pequeno. Mas você pode fazer com que isso não aconteça. Prevenir não é viver com medo. É viver com consciência. E isso é viver melhor. Um ingrediente poderoso? A cúrcuma. Sim, essa especiaria amarela que parece tão simples. Tem um efeito anti-inflamatório real. Um pouco com pimenta do reino e azeite de oliva. E é ouro para o corpo. E quanto ao movimento? Não é preciso correr uma maratona para curar a inflamação. Basta se mover com consciência. Caminhadas suaves, todo dia. Respirando profundamente, observando o ambiente. Exercícios de alongamento lento. Tai Chi, yoga adaptado, ou até algo tão simples quanto subir e descer os braços com música suave. E sabe o que mais ajuda? A calma, porque a inflamação também se alimenta do estresse. E aqui entra algo que nem sempre se fala. A meditação, mesmo que 5 minutos por dia, pode ser mais poderosa que muitos medicamentos. Sentar, fechar os olhos, respirar, sentir o ar entrar e sair, deixar o corpo relaxar, sem fazer mais nada. Isso, repetido todo dia, diz ao corpo: você está seguro. E quando o corpo se sente seguro, apaga seu fogo interno. Não se trata de viver sem inflamação. Isso não existe. Mas sim de evitar que ela se torne uma ameaça constante. Um inimigo silencioso que, se deixarmos, nos desgasta por dentro sem que percebamos. Então, hoje, você pode começar com algo. Escolha uma comida mais natural. Caminhe 10 minutos. Respire com calma 3 vezes. E todo dia repita. Porque às vezes, o que mais adoece não é o que se sente forte, é o que arde em silêncio. Neste ponto do vídeo, talvez você esteja se fazendo a pergunta mais importante de todas. E como eu sei se eu estou em risco? Essa é a grande chave. Porque muitas vezes os corpos não nos avisam claramente. Não soa um alarme. Não há uma dor aguda que diga: algo grave está acontecendo. O que costuma acontecer, especialmente depois dos 70, é outra coisa. Os sinais se cruzam, se misturam, se disfarçam uns aos outros. Um dia você se sente mais cansado. Outro dia, você não tem apetite. Uma semana depois, nota que subir escadas está um pouco mais difícil, e você atribui ao clima, à idade, a uma noite mal dormida. Mas não junta tudo, não vê como um padrão. E aí está o risco. Porque quando os sintomas se sobrepõem, perdem a urgência, mas aumentam o perigo. Fadiga leve, porém persistente. Perda de peso sem explicação. Dores suaves, mas que não passam. Mudanças no sono. Inchaço leve nas pernas ou abdômen. Ou simplesmente uma sensação de que algo não está certo. Isso já aconteceu com você? Ou conhece alguém assim? Aqui vai uma ferramenta que pode te ajudar. Um diário de saúde. Você não precisa de grandes conhecimentos. Só um caderno ou uma folha na cozinha. E todo dia ou toda semana, anotar como você está. Como você dormiu? Você teve apetite? Se sentiu com energia? Sentiu dificuldade para respirar? Teve dor? Onde? Quanto? Quando? Esse registro, com o tempo, vira ouro. Porque te mostra o que você, sozinho na sua memória, poderia deixar passar. E o mais valioso,
Dá ao médico uma imagem mais clara. Permite ver o filme completo, não só uma cena isolada. Porque se você só vai ao médico quando algo dói muito, pode ser tarde demais. E isso não é para te assustar, é para te empoderar. Imagine isto. Todo mês, você faz uma autoavaliação simples. Não leva mais que 5 minutos. Perguntas como estas: consigo respirar bem ao caminhar ou falar? Durmo bem ou acordo várias vezes à noite? Perdi peso sem tentar? Como está meu apetite? Mudou? Me sinto com energia ou tenho dificuldade para começar o dia? Consigo me mover com a mesma facilidade que há um mês? Se alguma dessas respostas te gerar dúvida, não ignore. Observe, anote, compartilhe com seu médico, porque detectar a tempo não significa esperar uma emergência. Significa prestar atenção ao corpo antes que ele grite. Seu corpo sempre fala, às vezes com palavras claras, às vezes em sussurros, e sua tarefa é aprender a escutá-lo. Na próxima e última parte deste vídeo, vamos encerrar com uma reflexão poderosa. Um chamado à ação, mas também à vida. Porque toda essa informação não faz sentido se você não a transformar em cuidado real. Falamos muito sobre riscos, sobre doenças, sobre sinais que o corpo envia em silêncio. Mas agora quero que olhemos para o outro lado. O lado da prevenção, do cuidado consciente, do que você pode fazer, até mesmo hoje, para fortalecer sua saúde e afastar essas 4 causas que tiram tantas vidas depois dos 70. E para deixar isso mais claro, quero falar de 4 pilares. 4 hábitos fundamentais que, quando mantidos com constância, se tornam medicina diária. Sem efeitos colaterais, sem receitas complicadas. O primeiro pilar é a alimentação. Mas não falo de dietas impossíveis, nem de contar calorias. Falo de aprender a se nutrir com o que realmente importa, o que alimenta, o que sustenta, o que não inflama. Depois de certa idade, o corpo precisa de menos quantidade, mas mais qualidade. Comidas fáceis de digerir, com proteínas leves, muitos legumes cozidos, gorduras saudáveis como azeite de oliva, castanhas, um pouco de peixe, leguminosas. Reduzir açúcar não é só para diabéticos, é para evitar inflamação. Evitar ultraprocessados não é moda, é uma forma de respeitar seu corpo. E sabe o que ajuda muito? Voltar ao simples. Uma sopa caseira, uma salada colorida, um prato de lentilhas com cenoura e cúrcuma. Isso também é medicina. O segundo pilar, o movimento. E aqui quero dizer algo muito claro. Você não precisa fazer esporte. Não precisa ir à academia. O que precisa é se mexer todo dia. Caminhar, mexer os braços, alongar as pernas, subir e descer com cuidado, dançar um pouco em casa, fazer círculos com os tornozelos. Isso basta. Isso faz a diferença. Porque quando você para de se mexer, tudo se apaga mais rápido. Os músculos enfraquecem, os pulmões encolhem, o sangue circula mais devagar. Mexer-se é lembrar ao corpo que você ainda está aqui e que ainda quer estar vivo. O terceiro pilar, a conexão. A solidão não só dói, a solidão adoenta. Ficar muito tempo sem falar com alguém, sem compartilhar um pensamento, sem olhar nos olhos, desgasta mais que uma doença. Estudos confirmam. A solidão acelera o declínio cognitivo, enfraquece o sistema imunológico, aumenta o risco cardiovascular. Por isso, não espere ser chamado. Tome a iniciativa. Vá ao centro do bairro. Inscreva-se naquela oficina que você nunca teve coragem. Comente neste vídeo se não tem com quem conversar. Porque às vezes, o primeiro passo para deixar de estar só é dizer isso. E finalmente, o quarto pilar, o propósito. Não falo de grandes missões. Falo daquele pequeno motivo pelo qual você se levanta. Regar as plantas, cuidar do seu gato, ligar para seu neto, escrever suas memórias, contar ao mundo o que você viveu. Pessoas que têm um propósito vivem mais. E não é coincidência. O corpo responde ao que a alma diz. E se a alma está em movimento, o corpo acompanha. Esses 4 pilares, alimentação, movimento, conexão e propósito, não só previnem doenças, dão um marco para o dia, dão um motivo para o coração
e dão dignidade ao tempo. Neste ponto do vídeo, talvez você esteja pensando: e se eu já tiver uma dessas condições? E se já tiverem me diagnosticado com algo? E se meu corpo não for mais o mesmo? E quero que você ouça isso com todo o seu coração. Isso não significa que tudo está perdido. Não significa que não há mais nada a fazer. Não significa que a história acabou. Sim, pode ser que você viva com hipertensão, ou que tenha sido informado que tem DPOC, ou que esteja em tratamento contra um câncer. Pode ser que você tenha sobrevivido a um infarto. Mas sabe de uma coisa? Sobreviver não é o mesmo que desistir. E mesmo com um diagnóstico, você pode viver melhor, mais plenamente, com menos dor e mais propósito. A chave está em 3 coisas que não dependem só dos médicos. Dependem de você. E você pode começar hoje. A primeira, adaptar seu ambiente. Sua casa pode virar sua aliada. Evite escadas desnecessárias. Coloque objetos importantes ao alcance. Garanta boa iluminação, uma cadeira confortável, um espaço para respirar com calma. Parece pouco, mas muda muito. Reduz acidentes e devolve autonomia. A segunda, manter suas rotinas. Sim, talvez você não possa mais fazer tudo como antes, mas isso não significa que não possa ter estrutura. Levantar no mesmo horário, preparar um café da manhã com carinho, caminhar pelo menos 5 minutos, ter um caderno para escrever como você se sente, ligar o rádio no mesmo horário. Rotinas sustentam a alma quando o corpo vacila. Lembram que você ainda pode escolher e que cada dia tem algo seu. A terceira, cuidar da mente. A doença física não precisa arrastar seu estado emocional. E digo isso com respeito, porque sei que há dias difíceis, dias de medo, dias de dor, dias em que nem sequer abrir os olhos. Mas existem recursos: música suave, leitura que te inspire, conversas sinceras, meditações curtas. E sim, até psicólogos especializados em idosos. A mente precisa de cuidado. E quando se sente acompanhada, o corpo também se cura. Quer um exemplo real? Luísa tem 83 anos. Vive com doença pulmonar obstrutiva crônica há 10 anos. Os médicos disseram que ela devia parar de se mover tanto. Mas ela não desistiu. Não tentou voltar a correr maratonas. Mas adaptou a vida. Caminha no quintal, respira ar fresco todas as manhãs e toda a tarde. Ensina pintura para crianças do bairro. Luísa ri, respira com calma e cada pincelada lhe lembra que está viva. E isso é qualidade de vida. Porque me escute bem, a vida não termina com um diagnóstico. Termina quando paramos de decidir. Quando paramos de criar momentos que valem a pena. E você ainda pode. Ainda está a tempo. Ainda tem muito para viver, muito para oferecer e muito para aproveitar. Então, em vez de perguntar, por que eu? Talvez você possa começar a se perguntar, o que posso fazer hoje para estar melhor? E mesmo que a resposta seja pequena, como preparar um chá com calma, já é um ato de amor por você mesmo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se algo essa jornada nos ensinou, é que não se trata apenas de viver mais anos, mas de vivê-los melhor, com consciência, com dignidade, com amor próprio. Porque no final, não é a quantidade de anos que importa, mas como os habitamos, como os sentimos, como os defendemos com pequenas decisões diárias. As 4 causas que vimos hoje, doenças cardiovasculares, problemas respiratórios, câncer e quedas, não são sentença. Não são destino escrito. São avisos, sinais de que ainda podemos fazer algo, ainda podemos mudar hábitos, ainda podemos prevenir, ainda podemos fortalecer o corpo e a mente, ainda podemos escolher como envelhecer. E essa é a verdadeira liberdade, saber que nem tudo está nas mãos do acaso, que com informação, cuidado e consciência, podemos construir uma velhice mais firme, mais plena, mais nossa. Você se identificou com alguma dessas causas? Você ou alguém que ama passou por algo assim? Eu te leio nos comentários, porque compartilhar nossas histórias também cura, também fortalece, também inspira. E se esse tipo de conteúdo te ajuda, te faz pensar ou simplesmente te acompanha, inscreva-se. Porque aqui falamos sem medo, com respeito
e com verdade. Porque envelhecer não deveria ser um tabu, mas um ato de sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo. Enquanto isso, cuide do seu corpo, escute sua alma e continue caminhando. Porque o caminho não termina, apenas se transforma.